Infelizmente, muita gente ainda confunde a causa com a consequência. Sim, de reconhecer que a escravização negra teve particularidades únicas na história da humanidade que perpetua na sociedade até hoje. Para começar, essa foi a única escravização baseada na cor de pele, formando um marcador biológico como justificativa para a desumanização. Foi a única também que durou mais de 3 séculos, atravessando gerações inteiras. Além disso, em nenhuma outras pessoas foram arrancadas do seu continente, separadas de suas famílias e transportadas por até 3 meses em navios em condições desumanas. Fala galera, eu sou Gustavo Paticínio com as histórias dos negros que não te contaram e não menosprezando nenhum tipo de escravidão, porque o vídeo dela fala justamente sobre isso. A gente primeiro tem que entender como é que os portugueses foram chegar lá no território africano. Vamos começar com o Diogo Cão, que o pessoal dentro do continente africano até não gosta muito dele, porque ele literalmente levou o catolicismo. Diogo Cão chega por meados do século XV no continente africano e lá ele converte o rei Nzinga, né? E o rei se converte ao cristianismo, o seu filho se converte ao cristianismo e chega a se tornar bispo. Nesse meio tempo é emitida uma bula papal do Papa Nicolau V. Foi praticamente uma vingança. Os mouros, que eram os árabes, os berberes, né, que eram negros e árabes, invadiram a Península Ibérica e dominavam aqueles povos. Eles eram muçulmanos, eram islâmicos. Então eles, de certa forma, mandavam dentro da Península Ibérica. O que Portugal fez? Portugal, cansado da interferência, conseguiu expulsar no século XV, ou seja, durante 8 séculos eles ficaram sob o domínio de mouros, sobre árabes e negros, né, da Mauritânia, e os portugueses expulsaram esses berberes de lá, que eram islâmicos, muçulmanos. E essa bula papal diz que os católicos eles estariam liberados para escravizar todos aqueles que eram sarracenos, islâmicos, né, os muçulmanos, inimigos de Deus. Então, praticamente a escravidão ela já começa com uma pitada de vingança. Nesse meio tempo, pessoas do continente africano estavam indo para a Europa estudar, se tornar padre, bispo e participar literalmente dessa questão religiosa. Então a gente já começa a entender que começa através do paganismo e não através da cor da pele. Outra questão é que durou mais tempo. Os árabes já traficavam os negros há muito tempo pelo tráfico transsaariano. Então você vai ver isso no livro de Dier. A escravidão negra para as Américas foram cerca de 380 e poucos anos. Já a árabe transsaariana foi mais de um século, mais de 10 séculos, perdão. Então, sim, eles já eram tirados à força de suas terras e levados pelo deserto do Saara. Isso é histórico, tá? Você pode pesquisar na escravidão transsaariana. Então, a diferença era a exploração nas Américas, que era expansionismo, que estavam saindo saindo do continente africano para as Américas, mas eles já saíam também, no caso do continente africano, para o Oriente Médio, então já acontecia. E foi justamente os árabes que apresentaram essa mão de obra escrava para os europeus quando eles adentraram a Península Ibérica lá no século VII. Então, praticamente foi isso que aconteceu. Tanto que quando você vê que chega aqui no Brasil, os indígenas eles relutam demais, porque não existia esse costume, diferente com Portugal chegando no continente africano. Já existia a subjugação, um reino subjugar um reino menor, um reino inferior. Então foi muito mais fácil. Já chegando aqui no Brasil, por mais que as tribos indígenas tivessem suas rivalidades, eles resistiram extremamente mais, é claro, faleciam com muita facilidade também com as doenças dos europeus. Já os negros vinham nos navios junto com os europeus e praticamente já tinham ali esse convívio com eles há muito tempo, então por isso que eles devem ter resistido até mesmo a essas viagens, né? Então nesse primeiro momento estamos falando de reinos se convertendo ao catolicismo, bispos negros, por exemplo, até mais um pouco para frente, século XVIII, século XIX, Rainha Nzinga, ela finge se converter ao cristianismo, por exemplo, para ela poder fazer um acordo com Portugal. E falar, então você vai ter que se converter para fazer um acordo com a gente. A rainha fala, não, eu me converto. Então, muitos reinos falaram da boca para fora que estavam se convertendo, que era uma forma deles se protegerem contra qualquer tipo de investida de Portugal. Então, olha, eu sou um país católico, eu vou me juntar junto com Portugal, vou pegar as tribos pagãs. Era literalmente isso. Então a gente está vendo bem claro que ainda não entrou a cor da pele. Aonde entra a cor da pele? A cor da pele ela entra justamente no abolicionismo. Quando começam as campanhas abolicionistas, por mais que já existissem relatos antigos, né, distorcidos, falando sobre a questão de maldição de Cã, etc e tal, isso nunca foi um consenso. O que passou a se tornar um consenso foram quando eugenistas, eles começaram a entender que a única mão de obra que era sustentável era a mão de obra escrava naquele momento. Por exemplo, a Rússia, ela
durante o século XVIII também, ela escravizava o próprio povo, os próprios camponeses. Quando acabou a escravidão, por exemplo, a Rússia entrou em colapso. Portanto, muitos eugenistas, muitos cientistas estavam cientes que, acabando a mão de obra escrava, muitos fazendeiros iriam falir, e foi justamente o que aconteceu aqui no Brasil também. É por isso que existe tanto quilombo por aí, porque muitos fazendeiros simplesmente foram embora, abandonaram suas terras. E aí nasce a desculpa que os negros nasceram para ser escravizados, que eles eram inferiores, que eram seres sem alma, mas o ser sem alma, lá no século XV, XVI, XVII, já era bispo. Ou seja, a história acaba não batendo devido aos relatos e registros históricos, né? Não tem como você ser um ser sem alma e, ao mesmo tempo, você ser um bispo da Igreja Católica de Portugal. E, no resumo, a escravidão mais longa foi na mão dos árabes e não na mão dos portugueses. Eles eram, sim, arrastados de suas terras da mesma forma, só que passaram a ser para outro continente um pouco mais distante, ou até mesmo nos navios negreiros, então foi algo mais cruel. E também teve a questão da cor da pele. A gente vê que a escravidão ela não nasce através do racismo. O racismo nasce depois que já existia a escravidão, e com desculpa para que ela não acabasse. Valeu? Grande abraço.